Bom dia, meninas! Vamos finalizar hoje esse livro de Gênesis, gente? Bem-vindas à terapia pela palavra. E vamos finalizar? Que olha que era para ter finalizado ontem, não conseguimos, mas só contar para vocês uma coisinha, como nada é em vão. Bom dia, Vanessa, bom dia, Mi, sejam bem-vindas. Meninas, só contar para vocês uma coisinha, como nada é em vão. Ontem, lembra que eu falei assim, nossa, não ia falar nada disso, ia falar de fases, de luto e tal, para finalizar o livro de Gênesis, né? Capítulo 50. E aí, me lembrei de uma música que me levou a outra coisa e fui falando, falei, gente do céu, nem era isso. Tudo bem, terminou a live, recebi uma mensagem da pessoa falando, é porque você falou que eu precisava ouvir. Eu tava muito precisando ouvir. Bom dia, Mauro, bem-vindo. Eu tava muito precisando ouvir aquilo que você falou. Eu falei, então pronto, tá respondido, né? Por que eu falei a respeito daquilo, sendo que não era nem o que eu tinha programado para falar ontem para vocês. Mas ok, hoje vamos finalizar o capítulo 50 e falando de fases. Eu coloquei como título, respeite suas fases. Por quê? Nós passamos por fases e a gente às vezes quer se forçar a estar bem quando não está. Ou a gente não consegue viver a felicidade do momento porque fica preso, como a gente falou ontem, do deslocamento de tempo. Preso lá atrás, no passado, gerando depressão, ou então fixado no futuro, que ainda não aconteceu, gerando ansiedade em você. Então, esse deslocamento de tempo aí nas suas fases, ele te coloca num lugar muito improdutivo e disfuncional. Não tem necessidade de você estar nesse lugar. Então, é necessário que você se fixe no aqui e agora e com qualidade, com consciência. Então, o que eu sempre falo da psicanálise, da constelação sistêmica familiar, são técnicas, são métodos terapêuticos que trazem para você consciência, trazem para você a informação de quem você é, como você está, o que está acontecendo aí dentro de você, o que acontece no seu sistema familiar e que levam você à consciência de como agir então daqui para frente. Porque o conhecimento liberta. A partir do momento que você tem consciência, então você consegue fazer escolhas melhores, certo? Você consegue, então, definir melhor as suas estratégias aí, calcular a sua rota e seguir. Então, nós vamos finalizar aqui o livro de Gênesis falando disso. Falando da consciência e do quanto você precisa viver bem os seus processos e viver com inteireza. Sabe, viver assim, no todo que aquele processo te proporciona ou te pede. Tem processos que pedem que a gente se posicione de determinadas formas. Então, viver com essa inteireza é muito importante. Então, aqui, no capítulo 50, eu comecei falando para vocês do quanto, finalizando lá no 49, né, do quanto Jacó, ele conseguiu ficar bem. Ele conseguiu descansar realmente, que ele acabou de dar essas instruções, retraiu os pés na cama, deu o último suspiro e foi reunido ao seu povo. Então ele completou a caminhada dele, a missão dele, e foi disso que a gente começou falando ontem, né, de propósito, e aí a gente acabou indo para um outro lugar, né, para relacionamentos, enfim. Mas aí a gente vai para o capítulo 50 do livro de Gênesis, quando os filhos de Jacó vão fazer o que prometeram ao pai, né, para proporcionar para ele um enterro lá no lugar certo, nos lugares onde os familiares já tinham sido enterrados e tal. E aí fala assim, começa os 50 falando assim: José lançou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Ou seja, José sentiu a dor daquela perda. E ele não ficou disfarçando. Ele não ficou fingindo que não era nada. Então, tem situações na sua vida em que você perde, seja o luto literal, você perde pessoas,
Ou sejam situações em que você perde uma condição, um relacionamento, um trabalho, um bem material. E toda perda gera em você o luto. E é necessário que você viva esse luto. A gente já falou aqui em outros momentos sobre as fases do luto. É necessário que você saia da negação do luto, que é a primeira fase, a negação, não tem nada acontecendo aqui, tá tudo bem. Mas é importante que você saia da negação e que você viva isso. Não é para você ficar lá mergulhado para sempre na dor e não conseguir dar os seus passos para uma nova fase. Mas é para você se conectar com a dor, se conectar com aquilo que aconteceu. E entender que tem importância o que aconteceu. Aconteceu, tem importância, machuca, te fere e você precisa sentir. Acolher a dor, sentir a dor para poder processar e se liberar para viver o novo. Livre daquela dor, certo? Então foi o que José fez. E aí fala assim: houve luto público de 70 dias para os egípcios. E aí José pede a liberação de Faraó para ir sepultar o pai e tal. O Faraó libera. E aí fala assim, que durante o caminho de ida ao lugar do sepultamento, havia um grande cortejo fúnebre. E fala que ao chegar à eira de Atade, às margens do Rio Jordão, fizeram uma parada para prantear e choraram longamente, de modo que era possível ouvi-los de longe. Então, primeira lição aqui desse capítulo 50, para a gente finalizar o livro de Gênesis. A gente começou o livro de Gênesis falando da criação, da constituição familiar, das repetições de padrão, do quanto o que você determina ali para sua família, para sua vida, tem impacto, né, nas pessoas da sua família, em todo mundo ali que convive com você. Então a gente falou de formação, a gente falou do quanto a gente precisa se posicionar. E agora a gente está falando de calma, de parada. A gente falou primeiro da criação, do movimento, agora a gente vai falar um pouquinho do se acalmar, sossegar, viver um dia de cada vez. E seguir adiante de acordo com o que cada dia te apresenta. E aí fala aqui que eles pararam no meio do caminho, eles estavam seguindo viagem, eles pararam, prantearam, lamentaram a morte do Jacó. Então, aí você fala assim, peraí Priscila, mas então é para eu parar minha vida, estacionar aqui e ficar chorando? Não é para você estacionar e ficar chorando, mas é para você parar, fazer aquele recálculo de rota, dar uma parada, olhar melhor para aquilo, para você se organizar e seguir com mais força, com mais vigor, que foi o que eles fizeram. Eles pararam e seguiram com força para o novo ciclo de vida, sepultaram o pai e seguiram com a vida, mas antes eles sentiram a dor da perda daquele pai, porque é importante você dar espaço também para a tristeza. Eu acabei agora uma sessão com uma cliente muito querida, a gente falando sobre se conectar com as emoções, e eu falei o quanto é importante a gente se conectar com as emoções e o quanto todas as emoções são importantes, até mesmo a tristeza. A tristeza, ela também gera um movimento de vida se acolhida e trabalhada. Então é importante você se conectar com ela. Aliás, eu deixo uma dica aqui para vocês, que foi a dica que eu deixei também na sessão para essa cliente, no conteúdo que a gente estava trabalhando, para você assistir o desenho Divertidamente. O desenho Divertidamente fala das 5 principais emoções. E nesse desenho você vê de uma forma muito interessante o quanto ignorar as suas emoções destrói tudo que você construiu durante uma vida inteira, inclusive a tristeza. Porque a tristeza também tem a sua função. E ela também não pode ser ignorada, ela precisa ser vista e ser acolhida. Muito legal, gente, para quem não assistiu, vale muito a pena. Divertidamente, é um desenho incrível, com o qual você vai aprender muita coisa, é lindo. Enfim, vamos seguindo.
Então eles vão, aí diz, né, que eles cumpriram ao pé da letra todas as instruções, sepultaram o pai e tal, ok. E aí voltam para o Egito. Ao voltarem para o Egito, os irmãos começaram a pensar. E eles falaram assim: e se José está guardando rancor e resolver nos devolver todo o mal que lhe fizemos agora que o nosso pai morreu? Gente, segunda lição desse capítulo, que é: não dê espaço para pensamentos negativos. Veio um pensamento negativo, se instalou aí, conteste. Traga luz para esse pensamento, traga verdade. Quando os irmãos de José pensaram nisso, imediatamente eles poderiam ter se lembrado: não, mas espera aí, José nos perdoou, nós ficamos bem, ficou tudo bem, estamos todos bem. Ele prometeu que tudo ia ficar bem, que ele não ia pagar o mal com o mal, ele superou, ele é melhor do que isso. Mas não, eles começaram a enfiar minhoca lá na cabeça. Nossa, e se ele se vingar da gente? E se ele fizer alguma coisa? E tal, e tal. E aquilo foi crescendo. Então não dê espaço para os seus pensamentos negativos crescerem aí na sua cabeça. Já conteste, traga verdade, traga luz para eles. E coloque-os no seu devido lugar, que é o lugar de alucinação. Não existe, não tem nada acontecendo aqui agora que te leve a isso. Então fique com o bem que tem hoje aí na sua vida e em você. E aí, diante desses pensamentos, eles foram pessoalmente, se lançaram ao chão perante José e disseram: seremos seus escravos, a fim de evitar a retaliação de José. Mas aí José falou: gente, não é preciso ter medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? E como podem ver, aqui e agora, ele fala: estou salvando a vida de muita gente. Acalmem-se, não há o que temer. Então, nesse segundo ponto, eu quero deixar isso para você. Acalme-se. Marcele, bom dia, bem-vinda. Diante dos pensamentos negativos que invadem a sua mente, porque pensamento não pede licença, ele mete o pé na porta, invade, entra, mas ele só vai se instalar e crescer ali se você deixar. Do mesmo jeito que ele entrou, pela mesma porta você manda ele embora, fala: opa, aqui não. Traz luz, traz verdade. O que quer que venha para você de pensamento negativo, traga verdade. Contra fatos não há argumentos, exponha os fatos para você mesma. Eu tô com medo que isso aconteça lá, não sei quando, tal coisa. Tá, mas o que eu posso fazer agora para que isso não aconteça? Vou me prevenir e vou fazer. Não há nada que eu possa fazer? Então ok, deixa a vida seguir o seu curso. Gente, a gente precisa aprender a deixar a vida seguir o seu curso debaixo da mais perfeita ordem, que é a ordem de Deus. Olha só. Eu passei alguns dias em Piracaia, né, na casa da minha mãe, como eu falei pra vocês, e nós ficamos lá cuidando dela, eu, meus irmãos, porque ela tá passando por quimioterapia, tá, um processo bem delicado. Então minha casa ficou aqui, né? O Will tava aqui trabalhando, tal, mas homens, né, são mais práticos, estão lá correndo com isso, com aquilo. Então as coisas ficaram aqui. E aí somente ontem que eu consegui parar aqui, cuidar das coisas, organizar. E só então eu pude, aliás, só então não, porque não foi nem ontem. Ontem eu tava aqui no meio da agitação, cuidando das coisas e tal, e só hoje, de manhã, quando eu acordei, estava tudo calmo, tudo tranquilo, tudo organizado, né? Vida seguindo o seu curso. E aí eu fui lá na parte de trás de casa, fui olhar minhas plantinhas e eu vi então que a minha planta, lírio da paz é uma folhagem que não floresce o ano todo, tem os momentos certos de florescer. E já fazia muitos meses que estava lá só a folhagem. E aí então eu vi o lírio da paz todo florido, com botões já abertos e outros iniciando a abertura, coisa mais linda. Depois eu coloco uma foto aqui para vocês verem. Todo aberto, a coisa mais linda. O processo do lírio da paz aconteceu e eu nem vi. E eu cheguei na minha casa na terça-feira.
Mas eu cheguei com tantas coisas para fazer, coisas do trabalho, coisas de casa, porque nós mulheres, né, somos profissionais, somos mãe, esposa, tal, e eu, meu marido, cada um ali nas suas atividades, cada um fazendo a sua parte, e eu correndo aqui com as minhas coisas, eu nem parei para ver, só hoje de manhã eu fui ver. Gente, eu quero chamar sua atenção para isso. Enquanto esses pensamentos negativos ficam invadindo a sua cabeça e você fica dando espaço para eles, quantas coisas maravilhosas estão acontecendo ao redor e você não está nem vendo. Porque a sua mente está lá na frente, lá em todas as projeções negativas que você está fazendo. Sai desse lugar, para de projetar desgraça para sua vida, projete alegria, projete bênção, mantenha na sua memória o que te traz esperança, é isso que a palavra de Deus nos diz. Projete coisas boas e esteja preparada para tudo. Se algo surgir, você não vai estar lá desavisada, você vai estar vivendo, você vai estar bem, você vai estar fortalecida, conectada aí à fonte que é Deus, sabe? Com a sua terapia em dia, com tudo aí organizado dentro de você. E se algo acontecer, você vai ter energia para fazer o que tiver que ser feito. Mas hoje, aqui, agora, tem uma vida maravilhosa acontecendo e você não está vendo. Então, olhe, observe, olhe com os olhos da alma, observe tudo que está acontecendo ao seu redor. E hoje eu senti nitidamente Deus falando assim pra mim, olha, você tá vendo? Enquanto você tá aí na correria, você tá lá cuidando da sua mãe e tal, a vida acontecendo, ok, você tá fazendo o que tem que ser feito, mas a vida não para. A natureza segue o seu curso. Olha aqui, as flores lindas que eu trouxe pra você e você nem viu, sabe? Então, quantas coisas maravilhosas Deus tá trazendo pra você no seu dia a dia e você não tá nem vendo. Pare e observe. Preste atenção e conteste aí tudo de negativo que vier. Não deixa sentar aí e pedir um cafezinho e ficar aí na sala da sua mente não, viu? Deixa não. E aí, seguindo, então, a gente vai pro final. Então, José fala para eles, né? Acalmem-se, não há o que temer. E aí, os irmãos se acalmam, a vida segue e tal. E José viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a terceira geração dos filhos de Efraim. José, aquele que foi jogado na cisterna, que foi abandonado para ser morto, que foi vendido, que deve ter passado muitos medos, deve ter achado que a vida dele ia acabar ali, se tornou governador do Egito, ajudou todo o povo que estava passando fome, ajudou ainda a família que fez mal para ele, perdoou, teve 2 filhos, teve netos, viveu 110 anos de uma vida frutífera. Então não fica agarrado ao que tem de ruim. Vai passar. Tudo passa. Isso aí também vai passar. E só depende do seu posicionamento, que tipo de frutos você vai colher depois que essa tempestade passar. Certo? E aí, seguindo, José fez que os filhos de Israel jurassem. José, em seu leito de morte, fez que os filhos de Israel, ou seja, os irmãos dele, filhos do pai Jacó, que se tornou Israel, jurassem: quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. Porque ele estava dizendo que os irmãos, ele fez uma profecia ali, que os irmãos iam voltar para a cidade natal quando Deus os visitasse. E aí ele fala, quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. Aqui é a última lição. O que você tiver que fazer por você, faça agora. Enquanto é tempo, enquanto há vida, porque depois só ossos vão ficar. E os seus ossos podem ser levados aí para os lugares onde você quiser, mas a vida se esvaiu. Existe a vida eterna, obviamente, para aqueles que nela creem, que em Jesus creem, existe a vida eterna, mas existe essa vida aqui, que Deus nos deu para vivermos da melhor forma. Então não espere a vida passar, não espere alguém morrer para você ser feliz, não espere fazer por alguém que você ama também, depois que essa pessoa já se partiu, já se foi.
Faça agora o que você tiver que fazer. Por você e pelos outros. A hora é agora. Não espera a vida terminar. Tem pessoas que estão em relacionamentos abusivos, destrutivos, que estão esperando a pessoa morrer para serem felizes, para viver bem, para viver livres. Tem pessoas que vivem a vida dos outros, vivem cuidando de pai, de mãe, de irmão, de sobrinho, e esperando que alguma coisa aconteça com a vida deles. Eu já cheguei a ouvir: ai, quando fulano morrer, eu vou ser feliz. Quando fulano morrer, eu vou ser livre para viver a minha vida. Gente, não espere a morte para celebrar a sua vida. A sua vida é preciosa e tem que ser celebrada agora, e tem que ser vivida agora, na totalidade, com o melhor que puder ser. Viva a sua vida agora. Faça o melhor por você agora, no momento presente. É agora que a vida está acontecendo. A vida está acontecendo enquanto você está aí olhando para o nada e correndo atrás de vento e se lamentando pelo passado ou ansiosa pelo futuro. Chega, sai desse lugar, volta para o presente, para o aqui e agora, porque é aqui que a vida acontece. Combinado? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Com ela a gente finaliza o livro de Gênesis, um livro maravilhoso. Se você não assistiu a série toda, volta lá, tá tudo gravado aqui. Tá no YouTube também, bem organizadinho lá, Priscila Lemes, psicanalista, enumerado para você não perder a sequência. Vai lá, segue, curta, compartilhe, segue o meu perfil aqui, lá no YouTube também, para que a internet entenda que é um conteúdo relevante, para que todas as pessoas sejam alcançadas e recebam esse conteúdo. Se você ainda não entrou no grupo da comunidade Eu Sou Casa, o link está na bio, entra no grupo. Estou preparando conteúdos riquíssimos para você. Precisei dar uma pausa nessa produção, precisei adiar um pouco os planos, porque a vida acontece e tem uma vida acontecendo e tem uma mãe precisando, uma família precisando, mas as coisas já estão entrando nos eixos e já está voltando tudo ao normal, para a graça de Deus, e tão logo eu consiga, eu vou liberar para vocês aí. Eu ainda não vou fechar uma data, tá, gente? Porque a vida está voltando, mas ainda não voltou totalmente e eu preciso focar em algumas coisas antes disso. Mas assim que eu conseguir, eu já vou fechar uma data com vocês para liberar a entrada na comunidade. Enquanto isso, acesse o grupo para você não perder essas novidades e vamos seguir aqui. Amanhã a gente vai iniciar uma nova série. A gente vai iniciar uma nova série falando de identidade. Mas se você não assistiu toda a série de Gênesis, que é a base para a sua identidade, que é a criação, é o quanto a sua identidade é afetada pela sua família, pelos seus familiares, pela sua família de origem, o quanto você carrega de padrão de comportamento, de dores e também de alegrias, de coisas boas e de bênçãos também da sua família. Tudo isso faz parte do início do Gênesis. E foi o que nós estudamos e finalizamos hoje. Espero que você tenha gostado, espero que todo esse conteúdo tenha encontrado solo fértil no teu coração, que frutifique, que você transborde na vida das pessoas. Encaminha para todo mundo que você quiser que alcance também essas verdades. Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos condicionou a fazermos todas as manhãs, dentro do possível, respeitando a vida acontecendo, a gente fez aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nos reunimos aqui para falar da Tua Palavra e trazendo a ciência junto com a Tua Palavra, e isso é maravilhoso, Pai. E isso é estratégia Sua, porque nada vem de nós, é tudo Teu. É para Tua honra, para Tua glória, Deus. E ao Senhor eu dedico essa série, Pai. Que ela alcance muitas pessoas e que o Senhor siga nos guiando, nos abençoando, nos direcionando para mais uma série e para a continuidade desse trabalho, que é a terapia pela palavra. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por essa direção. Muito obrigada pela Tua presença e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas!
Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta no nosso horário normal, às 8h30, tá? E a gente vai então iniciar a nova série amanhã. Espero vocês. Beijão, tchau, tchau!